6, 6, 5. Erro crítico. Olha lá, erro crítico no ar. Mas, João, cadê tu, cara? Cara, o João não tá aqui de novo. Bom, faz parte, né? Faz parte. O João é um homem trabalhador. Ele tá trabalhando no domingo? Não. Mas ele é um homem trabalhador. Então, Ele tem direito ao descanso. ele tá? tem direito ao descanso. Bom, mas hoje a gente vai aproveitar a ausência do João. A gente vai fazer um one shot hoje, o one shot número 9. Mas hoje a gente não vai falar de RPG. Não vamos ficar aqui passando vontade de rolar dado, porque a gente não sabe mesmo quando a gente vai rolar dado. A gente vai falar hoje sobre cinema, que é uma outra grande paixão aqui do grupo. Acho que nós três gostamos de cinema, nós três gostamos de ver filme, de falar sobre filme, etc. Se vocês olharem aí no nosso podcast, tem bastante episódio que se fala de filme e tal. E hoje a gente vai falar de filme de novo. Mas a gente vai falar de uma forma diferente. A gente vai abordar um assunto genérico e um assunto que tá mais na moda, né? Terror hoje vende. Então, com essa máxima de Ciro Dib, a gente começa o one shot de hoje, número 9, quando a gente vai falar sobre terror no cinema. Somos especialistas em cinema? Não. Entendemos alguma coisa de cinema? Não. Mas a gente consome cinema. A gente consome, então a gente vai falar. A nossa especialidade é consumir cinema. É isso aí. Então o que a gente vai falar? A gente vai tentar falar um pouco sobre gêneros de terror, coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, e relembrar alguns filmes de terror que marcaram nossa vida, infância, adolescência e vida adulta. A gente vai falar sobre isso de uma maneira totalmente despretensiosa, então é possível que a gente volte, corrija, fale besteira. É isso e aí. a chance que você tem de corrigir a gente quase não erra. Então no one shot, Vocês têm uma é a chance chance forte. que vocês têm da gente dar uma deslizada pequena, minúscula, e a gente ser corrigido por vocês. Se a gente não erra, você imagina quem erra, velho. Primeiro, vamos tentar responder a seguinte pergunta. Por que é que a gente vai falar de filme de terror? Que tá na moda. Porque tá na moda Eu e gosto. porque a gente é um podcast da hype. Eu gosto. Não gosto. Não, a gente vai falar sobre Mas- filme de terror porque de uma maneira ou de outra, a gente gosta de filme de terror pra caramba. Tá na hype, a gente fala tudo que tá na hype. Por exemplo, Goonies. Nossa. Grande parte da minha coleção de filmes, ela é de filmes de terror. Eu gosto de filme de terror desde muito pequeno, pessoalmente falando. Assistia lá escondido, porque na época das locadoras lá tem um episódio aí. O último one shot, o 8, eu e o João, a gente falou um pouco sobre como que era ir no cinema quando a gente era criança, como era a vida de locadora e tudo mais. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que
A vida de locadora, que talvez seja uma novidade pra muitos dos nossos ouvintes aí, né? Será que a gente tem ouvinte tão novo, mano? Deve ter, cara. Porque não precisa ser tão novo. Acho que um cara de 15, 16 anos já não Olha, viveu a vida de Se você ouviu locadora, a gente e você não viveu essa vida de locadora, mano, manda um oi, manda um salve, fala a sua idade, que eu quero ter uma ideia. Porque assim, mano, eu tô velho e eu não tenho ideia do quão velho eu tô, tá ligado? E se você é esse cara aí que o Ciro falou, não sabe qual é a vida de locadora, ouviu o nosso podcast, o One Shot 8, que é onde a gente falou sobre cinema, locadoras e tudo mais, ou não ouviu e vai ouvir agora, vai lá ouvir. Aí ouviu? Ouviu, agora beleza. voltou. Então você pode olhar um filme, cara, interessantíssimo com Jack Black chamado Rebobine, por favor, que vai contar um pouquinho sobre o que era a vida de locadora. É isso aí. Bom, mas locadora à parte, o gênero de terror é um gênero que me agrada desde muito pequeno, seja no cinema ou na literatura e etc. E ele é um gênero muito eclético, né, cara? Abrangente. Eu diria que terror é quase como comédia. É. Às vezes você vê um filme de drama e tá escrito lá comédia. Por quê? Porque não é necessariamente um filme de drama. E como ele não encaixa em nada, ele vira comédia. É isso aí. Terror é quase igual. É quase igual. Assim, a gente tem o terror de várias maneiras, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um deles, mas no final das contas, acho que o que todos esses filmes dividem aí é a tensão, né? A ideia da tensão. O filme de terror ou suspense, eu não sei nem se a gente pode colocar todos no mesmo... Acho que sim. No mesmo Os americanos, balaio. por exemplo, eles dividem, né? O horror do thriller, né? Isso. E porque você tem filmes de suspense que não necessariamente são terror, né? Por exemplo, Exato. você pega um filme de suspense ali de espionagem e tal, ele só te deixa ali na ponta da cadeira, mas você não tem medo. Agora, o do terror, ele pode ter suspense, E ele pode mas ter medo. ele vai te dar medo de alguma maneira. Mas eu acho que não importa tanto um quanto o outro, a intenção é te deixar tenso. Exatamente. Né? Exato. Eu acho que de uns anos pra cá, principalmente com o avanço muito forte da computação, do efeito especial, existe alguns filmes de terror, uma linha de filme de terror, que ele vem não pra te deixar tenso, mas pra te chocar. Ah, É aquele sim. filme que quer fazer você passar mal quando você Exato. assiste. E esse, Mas coincidentemente falando, esse é o gênero que menos me agrada. também acho. Porque eu acho ele o mais pasteurizado, assim, tipo, é o mais fácil, teoricamente é o mais fácil de fazer, porque em termos de roteiro, você não precisa É o ter muita mesmo. coisa, você só tem que chocar. É o mesmo. É sempre o mesmo. Então assim, tem o tal do torture porn lá, né, que começou lá nos albergues, né, ou pelo menos popularizou com o albergue, né, Isso. que basicamente é um filme onde vão ficar torturando pessoas e a gente vai gravar e ver o que acontece. E tem que pagar um peitinho. Exato. Porque, mano, desde os anos 80, pra ser filme de terror, tem que pagar um peitinho. Eu acho que até 70, cara, eu acho que antes dos 80 já tinha peitinho. É assim, velho. Tem peitinho? Não tem, não é mais terror. É isso aí. Bom, não... Vira comédia, mas não vira Então terror. a gente pode dizer que todo filme de terror tem peitinho, mas nem todo filme que tem peitinho é um filme de terror. Depende. Se você for no Xvideos, por exemplo, e você for um cara que, assim, manja de cinema, assistir aqueles diretor de pornô é um terror, velho. Não, mas não te dá medo e a gente estabeleceu que tem que dar medo. Ah, pra ser filme de terror, beleza. Agora eu entendo, Então, tá. Então a premissa é, filme de terror tem que dar medo e tem que ser tenso. E não Beleza? necessariamente pela forma mal gravada de ser. Exatamente, exato. Então, 3 coisas. Então ele tem que dar medo, ele tem que ser tenso e tem que ter peitinho. Basicamente é Basicamente isso, isso aí. Basicamente Encaixou é isso. nesses 3 parâmetros, É um estamos terror. falando de filme de terror. É isso aí. Né? E esse filme de terror é um gênero, como a gente disse, super abrangente, que vai desde filmes de tortura nua e crua, Exato. até filmes de suspense, até filmes de poltergeist, aparições e fantasmas. A gente tem filmes de monstro, a gente tem ficção científica de terror. Exato. também. Tem terror psicológico. A gente tem filme que é simplesmente Serial killers. matanças, né? Matanças que em algumas vezes são mais inteligentes, matanças que simplesmente é Matança. tipo God of War da matança, que é sair andando, apertando o botão e matando as pessoas. Por exemplo, temos filmes como praticamente a recriação em live action de um jogo do Diablo. É isso aí, que é tipo Sexta-feira 13. Eu diria que, assim, Sexta-feira 13, a melhor definição desse tipo de terror é aquela música dos zumbis do espaço, caminhando e matando. É isso aí, é o que o Jason faz Ele desde caminha a década de 80. e funciona. É isso aí.
Então esse modelo aí, que é os filmes de matança, ele é conhecido como o tal do slasher, né? Isso, que é o filme de matança. É o cara que vai andando e vai matando e vai empilhando corpos e vai empilhando corpos. Vamos lá. Jason, Fred Krueger, Michael Myers, Leatherface, Rambo. Brinquedo. Os filmes do Braddock. Remo desarmado perigoso. Caminhando e matando. Então, dentro desse slasher aí, eu acho que a coisa popularizou com o primeiro Halloween, do John Carpenter. Exato. Foi o primeiro filme, assim, que fez sucesso de matança. De cinema, né? Não necessariamente. Já haviam filmes de matança, mas né? de sucesso, que foi pro cinema, que, teve fantasia de Halloween do monstro, que a galera ficou empolgada com o bagulho, foi o Halloween. O Halloween, exato. E depois do Halloween, ele criou a fórmula, né? Que é o filme barato, é um filme onde você tem sempre um cara que mata pessoas e pessoas correndo desse cara. E que magicamente, por mais que as pessoas corram e o monstro ande, o monstro chega primeiro. Exatamente. E dentro desse ele conhece atalhos. Dentro desse meio aí, tirando o Braddock, o Rambo e os afins, a gente tá falando então do Michael Myers, que é o assassino do Halloween, da série do Halloween, que inclusive esse ano agora vai ter um novo, né? Disseram que vão fazer agora um Halloween 50 anos depois, mas que vai ser a continuação do primeiro, o original do John Carpenter. Eles vão ignorar todos os outros filmes na continuidade da história, mesmo porque a Laurie, que é a irmã do Michael Myers aí, ela tem filme que ela morre, tem filme que nem Michael Myers tem, etc. Então eles vão passar um pano nisso aí e vai fazer uma continuação do primeiro. Eu vi até uma entrevista com o diretor e com a protagonista esses dias na internet, e ela disse que eles colocaram nesse novo Halloween easter eggs pra quem é fã da franquia, que vai lembrar, isso aí é do 2, isso aí é do 4, isso aí é do 5. Mas que ignoraram o acontecimento. Em termos de continuidade primeiro Halloween e agora esse. Né? Então, cara, eu diria pra você que de todos os vilões de slasher, o Michael Myers talvez seja o meu predileto. Só que assim, eu tenho um problema sério com Halloween. Que assim, o Myers, ele é um cara louco. Ele é piradão. Mas ele é só um cara. Ele é só um cara. Por que ninguém deu uma machadada nesse filho da puta, então, velho? Cara, mas isso é uma... No Jason, eu entendo, o cara é um morto-vivo. No Fred Krueger, beleza, ele é um demônio dos pesadelos. Mas o cara é a porra de um assassino serial, mano. Por que as pessoas estão com o machado na mão, o cara vem, em vez de bater com o machado no cara, eles jogam o machado no peito do cara, vira e corre, velho. Não faz sentido. Então, cara, no Halloween, eles... Assim como o Jason também foi assim, né? Os primeiros filmes, eles eram muito focados em o ser só um cara. O remake, por exemplo, do Rob Zombie, ele é bem isso. O Michael Myers é um cara pirado, né? Desde criança, que tá no manicômio, etc. No primeiro Halloween acontece a mesma coisa, no original. O segundo, que eu gosto também, é uma continuação direta, é a mesma noite, né? A hora que acaba ali a noite do Halloween, que eles resolvem o primeiro filme, o segundo filme começa imediatamente depois. E o Michael Myers, realmente, como você disse, ele é só um ser humano, pirado. Porém, nos outros filmes da franquia, eles trazem questões espirituais, eles colocam isso no personagem pra meio que justificar por que esse cara toma tanta facada, é atropelado, toma tiro e etc, e nada acontece. Então, mas se você pegar o primeiro e o segundo filme, ele não toma tanta facada, não. Ele não é atropelado, ele não toma tanto tiro. Então, simplesmente a presença do cara causa tanto medo que as pessoas preferem fugir a enfrentar. Exato. Mas eu acho que isso no Halloween, ou em qualquer slasher bem feito, no Halloween, por exemplo, ele é um ótimo exemplo disso, no primeiro principalmente. Eles fazem de um jeito que não tem muito o que fazer, porque assim, os acontecimentos do filme são muito rápidos, e é em cima da babá, é em cima da menininha, são pessoas que não teriam ali... assim, uma pessoa que nunca passou por problema nenhum na vida, de repente catar a faca e dar a facada no bandido, não é uma coisa muito simples, cara. Eu acho que a reação natural é muito mais tentar fugir do que tentar matar o cara. Eu também, mas eu acho que a reação é muito mais fugir pela porta dos fundos do que pra cima da escada onde você fica preso. Não, mas aí eu... Mas tudo bem, eu vou ficar quieto. Aí é a magia do cinema de terror, cara. Aí é a magia do slasher, mas eu não vou até ficar quieto. Mas assim, quando esses filmes de slashers, eles normalmente o primeiro e o segundo fazem muito sucesso, eles viram franquias inacabáveis. Isso. Por quê? Porque é barato e dá retorno. Garantido.
E isso aconteceu, por exemplo, com Sexta-feira 13, que foi a franquia que veio na sequência do Halloween, na bota, basicamente. Isso. O Halloween tinha feito muito dinheiro, tinha sido um filme que todo mundo gostou, tal. Pô, é um filme muito bem filmado, mesmo pra quem não gosta de filme de terror, é um filme... Pra quem gosta de filme de suspense, é um filme Bom de filme. suspense, é um bom filme e tal. E aí o pessoal falou, pô, vamos fazer a mesma coisa, e fizeram o primeiro Sexta-feira 13, que também não tinha nada de sobrenatural. O primeiro não. O primeiro. Nem vamos falar muito sobre essas franquias, porque eu acho que são franquias que merecem até episódios, né, depois. Até porque, vamos supor, a gente vai falar um pouquinho de Sexta-feira 13, e se a gente falar 10 minutos de cada filme, dá tipo 3 horas, velho. É, exato. E o Sexta-feira 13, por exemplo, na esteira do que você falou, Ciro, são 12 filmes, cara. Exato. Então são 10 filmes do Jason na continuidade conhecida, depois tem o Fred vs Jason e depois tem o remake. Então somando todos, são 12 filmes. Então é óbvio que vai perder, E cara. deve ter alguma paródia pornô, deve ter isso aí alguma tem. coisa Isso aí com pra falar certeza. também. Então, assim, o Jason, por exemplo, o Sexta-feira 13, né, ele começa até o terceiro filme, assim, ele é um filme que vai até o quarto. Se você suspender sua descrença bem, até o quarto vai nesse lance de ele é só um cara. Aí, no quinto pra frente, não. Eu diria que no 3 o Jason já começa a ficar sobre-humano. Tá Aí, ligado? mas assim, eles não assumem na tela. Não, tipo, Ali, o cara né? sai depois de 5 anos de dentro da água. Não, aí sim, não. Quando isso acontece, Que é o 5, né? já tem o caráter totalmente sobrenatural. Mas antes disso, é mais ou menos como os primeiros filmes do Michael Myers. Ele é um cara. Diferente do Fred Krueger, por exemplo, que também é um slasher, mas aí ele já tem uma questão mágica desde o começo. Porque o Fred Krueger é um cara que vive numa outra realidade, ele vive no mundo dos pesadelos, ele se alimenta do medo das pessoas, aí já tem uma questão que mistura o slasher com uma questão sobrenatural. Que é, por exemplo, o que acontece com o Brinquedo Assassino. A mesma coisa. O Brinquedo Assassino, o primeiro filme do Chuck, por exemplo, que é o menos galhofa, tirando o fato que ele é um boneco que mata as pessoas. Pesa tipo 200 gramas. Exato. I'm one of the most notorious slashers in history. Eu sempre digo isso pro meu sobrinho, por exemplo, que gosta de filme de terror e tem um pouco de medo de tudo, porque ele tem 8 anos. Se o Chuck vem te pegar, você só tem que chutar ele. É só isso que você tem que fazer. Ele mantém a distância. Bota a mão na cabeça dele e deixa ele ficar passando a mão, igual criança pequena tentando te cortar. Mas o Chuck, por exemplo, ele tem já uma pegada mais como é o Fred Krueger. Então tem a questão do voodoo, tem a questão do cara ter morrido, passar da alma pra dentro do boneco. Sim. Tem uma questão sobrenatural desde o começo. E tanto o Fred Krueger quanto o Brinquedo Assassino, eles têm pitadas de comédia. O Chuck principalmente, assim, acho que tirando o primeiro filme, todos os outros têm bastante comédia. O Fred Krueger também, acho que o primeiro filme, mas no primeiro já tem palhaçadinhas, assim. Isso. Mas do 2 pra frente vira escracho. Vira escravo. É, assim como o Chuck lá, a noiva do Chuck, o filho do Chuck, o sobrinho Não, o do filho Chuck. do Chuck é gay, velho. O vizinho do Chuck, o cobrador de impostos do Chuck, esses daí vira palhaçada. Exato. Apesar que o último do Chuck, abrindo uma ressalva, que é o culto do Chuck, voltou a ficar legal. É um bom filme. Pra quem gosta de slasher. Isso. Calma. Ainda rola a palhaçada, ainda rola o toque de comédia? Rola. Mas no nível do 1, no nível do 2, assim, Isso. que ainda você podia levar a franquia a sério. Então, se você assistiu o 1, o 2 e o último, é uma franquia bacana. Pega um O meio aí, o meio é zoado. ruim, exato. Bom, e a gente tem outros slashers aí também que são mais humanos, que também não tem traços nenhum de sobrenatural, que é, por exemplo, a série do Massacre da Serra Elétrica, que Massacre é uma da Serra Elétrica. família de canibais Isso. que matam as pessoas basicamente pra comer as pessoas, né? Então não tem também muito de coisa sobrenatural aí. E nem é comer da forma que é agradável, tá ligado? Não, é tipo se alimentar das pessoas. É, né? comer mastigando. Exato. E obviamente que dentro desse mundo de slasher vieram coisas muito boas e vieram coisas muito ruins, né, cara? E tem várias coisas, vários filmes que a gente não vai citar aqui. Tipo, tem um filme que não é tão velho assim, que chama Slasher. Exato, exatamente. Né? Eu tenho Slasher. Tem uma série do Netflix, de uma antologia chamada Slasher, que Isso. cada temporada é um filme de Slasher aí dissecado, né? Exato. Eu tenho a Viagem Maldita da época lá do Wes Craven, que depois teve remake. Pô, tem filmes que não são americanos muito bons. Tem uma série chamada Presos no Gelo, que é um filme lá da Escandinávia, Noruega, sei lá o cacete, que é boa pra cacete. Tem um filme francês, cara, Alta Tensão, que é um filmaço de slasher. Então assim, cara, tem o Pânico que trouxe o assunto de volta ali no final da década de 90. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, quem vem na bota do pano, Lenda Urbana, tudo isso é slasher, gente. Exato, ou seja, pessoas correndo e alguém atrás massacrando. É uma pessoa que é um grande assassino perseguindo pessoas e matando pessoas,
é um slasher. Exatamente. E esse slasher pode ter tons sobrenaturais ou não. Na minha opinião, slasher é o gênero de terror com maior número de filmes, De franquias. E mais bem sucedido. Sim, Ele é o mais aceito pelo grande público. Exato. Por exemplo, é um dos meus gêneros favoritos dentro do terror. Eu adoro filme de slasher, sou fãzaço do Jason e escambau. E, por exemplo, mesmo a minha esposa, que não é muito de filme de terror, ela gosta de slasher. Ela vê. Minha irmã adora slasher. Apesar que minha irmã gosta de qualquer filme de terror, mas slasher... Então, assim, slasher é palatável. Exato. Né? Porque tem aquele prazer interno de você ver as pessoas se fudendo e você fala, porra, eu até que tô bem, não tô tomando machadada hoje. É uma vida feliz. Olha, A minha vida é muito mais boa. feliz do que eu Então imaginava. acho que é um escapismo interessante, o slasher. Exato. Vamos pegar um outro espectro aí dos filmes de terror, que são os terrores de coisas sobrenaturais. Talvez eu acredito que sejam os dois mais importantes da indústria do terror nesse sentido de sobrenatural, seja o Exorcista O Exorcista e o Poltergeist. e o Poltergeist, que tem que assim, ambos têm essa característica de ser um filme de terror do além. Exato. Né? A gente tem forças que não são controladas, porque, como o Ciro disse, o tal do slasher, no final, alguém poderia dar um jeito de parar esse assassino. Agora, parar um demônio, parar um espírito, é bem mais difícil. Basicamente é o seguinte, vocês que trabalham com computação, Adilson, o João, trabalham todos com computação, só eu que não. Só que, abrindo um parênteses, você sabe quando a pessoa não trabalha com informática, quando ela fala que a pessoa trabalha com computação. É isso aí. Aí você já vê que ela não trabalha com informática. É isso aí. O filme de slasher é dar um pau no seu hardware. Você dá um tapa pra tentar fazer ele consertar. É isso aí. Filme de espírito, velho, é o seu software. Exatamente. Não tem o que bater, velho. É, exato. Você não tem onde... Você não tem necessariamente... Não é físico, né? Não é A ameaça não é física. A ameaça não ser física, ela traz um medo mais primitivo. Bem eu mais acho. primitivo, porque primeiro tem o medo do desconhecido. Exato. Porque assim, a situação desconhecida é uma coisa. Eu nunca passei por uma situação onde tinha um cara com um machado atrás de mim. Ok. Mas você consegue racionalizar o machado, racionalizar um instinto assassino, racionalizar uma pessoa correndo atrás de você. Agora, um fantasma que possuiu a minha TV e sugou o meu filho pra dentro, isso é uma coisa bem difícil de racionalizar. Exato. Né? Então, assim, e é uma coisa que, assim, você que está assistindo, você fala, o cara tá correndo com o machado, o cara que tá fugindo é um bosta. Se fosse eu, pegava e dava um pau nesse Por monstro. que ele não pega a cadeira e dá no cara? Que é basicamente a minha reação vendo a porra do filme de slasher. Pô, esses dias eu tava fazendo maratona sexta-feira 13 aqui em casa, e aí a gente assistindo ali, chega uma hora que o Jason, entre milhões de outras vezes, ele cai, e os caras passam por cima dele pra sair correndo devagarzinho e tal. E aí a reação natural é, pega um machado, dá na cabeça do cara, velho. Você para no corpo e acabou, velho. Mas não, o terror de sobrenatural, você não tem essa opção. Você não tem opção. Então você fala, mano, beleza. Eu, por exemplo, sou ateu. E aí eu falo assim, velho, beleza. E eu vou rezar pra quem se uma merda dessa acontece? E o que eu vou fazer? Eu vou pedir desculpa. Vou pedir desculpa, Deus, caralho, velho. Agora eu boto uma fé no T. Obviamente, dentro desse gênero, a gente tem coisas muito legais. A gente tem, como o Ciro falou, a gente tem o Exorcista, que é um filmaço. Pra mim, pessoalmente, é o melhor filme de terror que eu já assisti na minha vida. A gente tem o Poltergeist, que ele não é tão sério quanto o filme do Exorcista. Não. Ele é um filme mais datado, porque ele Tem mais efeito especial. tem efeito especial. O efeito especial é mais fraco. E aí é mais... Hoje em dia... Fica mais fácil, apesar que teve um remake, eu não me dignei a ver, eu não sei se é bom. Não, o remake não é ruim, mas, cara, tá longe de ter o impacto que teve o primeiro, né, mano? Entendi. Mas você continua, né? Se a gente puxar pra coisas mais modernas um pouco, você vai ter a onda de terror japonês, né? Isso, aí, por exemplo, dentro ainda desse cara, como o Pânico, da mesma maneira que o Pânico reviveu o slasher, os terrores japoneses no ocidente reviveram esse modelo de terror sobrenatural, Isso. né, cara? Com uma diferença. O terror de fantasma, de espírito ocidental, ele termina bem. Sempre as pessoas no final conseguem Eles têm o exorcizar, o conseguem... fantasma tem uma forma de ir embora. Ou um exorcismo, ou um pacto, Um ritual. ou um ritual, mas a coisa termina. Em filme japonês, o fantasma é um monstro insuperável. E ele vai ganhar. E ele vai Você ganhar. pode... O final, geralmente, alguém achou uma solução temporária pro problema, mas o assim, ó, fantasma antes do logo filme pega. acabar, você já saca que isso aí não vai acabar aí. E mais moderno ainda, você tem
a retomada desse estilo espírito, né, ocidental, que seria Annabelle e agora a Evocação do Mal. É isso, que é uma modalidade que tá fazendo dinheiro no cinema porque também é barato. Exato. Porque você não precisa pagar. Hoje em dia é muito caro, assim, o preço mais caro dos filmes são os cachês dos atores, né? Isso. Além da parte de marketing pra divulgar. E quando você faz esse tipo de filme, você tá querendo, não tá nem aí pra quem é o ator, cara. Você quer uma história que vai te prender. Exato. Então os caras pegam pessoas desconhecidas ou atores conhecidos que estão ali na geladeira, ou atores que são conhecidos, mas não custam como o Robert Downey Jr. custa hoje em dia, por Exato. exemplo. Então dá pra fazer o Annabelle ali. Você faria, assim, pegaria bons atores conhecidos, mas que estariam naquele quadro e você daria uma chance. Exatamente. Tem uma galera que tá dando chance pra esses caras nesse filme de terror aí, tá nesse vendo? filme de terror. No próximo, e você está dando uma chance, pode ser que na minha nota eu fale, olha, o cara não é bom, o cara não sei o que, mas eu daria um filmezinho de terror pra ele, tá isso ligado? aí. E dentro desse mundo aí dos filmes de terror de espírito, né, ou de sobrenatural, a gente tem os que são mais explícitos, né? A gente falou aí do Exorcista, que a mina tá possuída o filme inteiro. A gente tem o Poltergeist, que tem, a mina vai pra dentro da TV e tal. E a gente O aparelho do moleque vira um monte de arame gigante, Exato. enrola o moleque. E a gente tem os terrores de espírito que são menos claros. A gente tem, por exemplo, a série A Profecia, Sim. que é de espírito porque é o anticristo e tal, mas não é aquela coisa super explícita como é nem o Exorcista, né? Que a mina fica lá... Tem o Bebê de Rosemary, que é um filme muito legal, mas que não mostra nada, Não. que é super light, assim, ele te faz entender, você sabe que tem uma coisa errada ali. O legal do Bebê de Rosemary, que na minha opinião, é que ele é muito psicológico. É totalmente psicológico. Então né? chega uma hora que você fala, mano, isso é encanação ou é real? Se fosse comigo, eu tomaria uma atitude ou eu ia ficar de boa? Mano, mas pode ser o anticristo. Mas e aí, eu faria alguma coisa ou não faria? É, cara, e assim, pessoalmente falando, é um tipo de filme que não é bom mulheres grávidas assistirem. Não, no mínimo. eu acho que é sempre bom mulheres grávidas assistirem. Porque assim, ela começa a olhar aquilo e fala, velho, na boa, o anticristo tá na minha barriga. Um outro grupo de filmes de terror que é interessante pra caramba, que tem um monte de coisa legal, outras que não são tão legais, mas que vende bem hoje, é o terror de zumbi. Cara, eu divido o terror de zumbi em duas espécies. O zumbi tradicional, basicamente aquele zumbi Romero, Romero. o zumbi do Romero. O zumbi Romero, que basicamente ele ergue os bracinhos e faz cérebro. E às vezes nem fala. Ou nem faz, ou então você faz... Ele anda devagar. Você poderia, tipo, eu vou na padaria e volto. Ah, mas tem 30 zumbis no caminho. Foda-se. Eu desvio. Pros ladinhos, um zigue-zague e tá de boa. E tem o zumbi extermínio, que acho que começou no filme de extermínio. Existem alguns filmes até anteriores a isso, com essa ideia de doenças, né, que tomam conta que o ser humano, na verdade, ele se torna uma criatura selvagem, que é o cara do extermínio, do Guerra Mundial Z. Isso, é o zumbi ninja, mano. Mano, zumbi ninja. Que esse dá mais medo. Na minha opinião, velho, se acontecer um apocalipse zumbi, que venha o Romero, velho. Porque o Romero dá pra você... Com o Romero dá até pra coexistir por um tempo. Isso, tipo, mano, beleza, você vai matar. Eu vou dar um exemplo. Seriado aí, ó, Walking Dead. É Romero. É Romero, é o zumbi do Romero. O zumbi do Romero. Se fosse zumbi de extermínio, não tinha. existia. Não tinha 9 temporadas disso aí. Não, velho. era tipo 2 temporadas, acabou. 3 episódios. Isso aí. Porque assim, o mundo tem bilhões de pessoas. Nem sei quantas pessoas 7 tem. bilhões. 7 bilhões de pessoas. Esses filmes de extermínio, tipo, 95% da população virou zumbi. Não, já era. Cara, zumbis devagar, você ainda se prende num lugar. Joga no mar. Você vai jogar no mar. Então você vai pra um canto meio deserto onde tem poucas pessoas e você consegue ir vivendo, levando a sua vida. Vai passar as 2, 3 gerações até que os zumbis realmente limpem da face da terra e ganhem o mundo. Eles vão acabar ganhando, isso é um fato. Mas assim, mas zumbis ninjas, velho, é foda, mano. Tipo, extermínio tem zumbi que joga shuriken nos outros, É isso aí. certeza. Não, e tem aí, por exemplo, as comédias, né? Que é o Shaun of the Dead, que é uma comédia que pega o zumbi lento. E você tem o Zumbilândia, que pega o zumbi ninja. Né, que é o zumbi mais perigoso, né? Por assim dizer. Mas o zumbi do Zumbiland, ele é meio que um misto, né? Ele não é exatamente o zumbi mais agressivo do mundo. Você vê zumbis que são mais ninja e tem o zumbi mais lentão. Isso. Não é necessariamente o zumbi mais ninja e também não é o mais zoado. É um zumbi meio termo. O Zumbiland, eu acho que assim, é um zumbi que seria como aquele humano em específico
Seria Se humano. é um humano atleta Ele tal, vai ser ele um vai zumbi ser um cara. mais ágil. No filme do Romero, mesmo esse cara vai Ele ser é um um zumbi zumbi lentão. lerdão. Exato. Mas os próprios filmes do Romero, tem ali no 3, no Dia dos Mortos e tal, começa a mostrar a coexistência, né? Que eles tentam prender os zumbis, estudar. Assim, por um período, a raça humana não fica só correndo de zumbi. Agora, no filme do Extermínio, não. É o corre, tempo né? todo correndo de zumbi, porque o zumbi vai te pegar. O Guerra Mundial Z é o tempo todo correndo de zumbi e etc. E esses filmes aí são... Assim, eu adoro, adoro filme de zumbi. Eu adoro filme de zumbi. Na verdade, eu gosto muito de filme de terror em geral. O Walking Dead mesmo eu parei de assistir porque virou muito chiclete. Aí chega uma hora que assim, eu prefiro assistir um outro filme com uma outra história do que a mesma história, com as mesmas pessoas, que daí começa a Vai exagerar. ficar foda. Assim, zumbi, puta cara, vai ficar... Teve um revival aí uns tempos atrás, os filmes do Romero tiveram remakes, né? O segundo, que é o Madrugada dos Mortos, foi o primeiro grande filme do Zack Snyder. Isso. Por exemplo, que saiu pra cinema, todo mundo conheceu ele, que é o cara que hoje dirige aí ou dirigia a Liga da Justiça e Superman. Foi meio mais etc. ou menos aí, né? Mas ele, puta, é o melhor filme dele, por exemplo. Eu adoro o Dawn of the Dead, o original e o remake. Bom, a gente tem um outro modelo de filme, cara, de terror, que é o filme de monstro, né? Que é aquele assim, ele pode ter características de slasher, ele pode ter características de filmes sobrenaturais, mas no final a gente tá falando de uma grande criatura que não é humana, mas que é física e que tá ali pra tocar o terror. Ou ela foi até o ambiente de pessoas normais pra atacar o terror, ou as pessoas normais foram até ela e aí ela vai ter problema. Eu acho que aí você cabe fazer um grande parênteses, que é o Stephen King. O Stephen King tem bastante filme de monstro. E uma vez que o cara lança tipo 2 livros por ano, o cara tá vivo há 70 anos, só de Stephen King dava pra fazer um podcast inteiro, não um episódio, um podcast sobre Stephen King, né? Porque a hora que você terminar de falar sobre os filmes ou livros ou qualquer coisa assim, ele já vai ter lançado 2. Então, não dá tempo de editar o podcast sobre um livro, ele já tá fazendo outro. Exatamente, Já lançou outro. Exatamente. E filme de monstro a gente tá falando de filmes como A Bolha Assassina, filmes como A Coisa. A gente tá falando de filme de lobisomem, Filme de vampiro. filme de vampiro, filme de múmia. A gente tá falando de qualquer filme com alienígena. A ameaça é física, Exato. como é o slasher, mas ela não é um humano. Ela não Exato. é um cara que tá com uma mulher, um pirado que tá atrás de alguém. Por exemplo, no caso do Stephen King, ele mistura muito o monstro com o sobrenatural. Então, às vezes é um monstro, mas é um monstro que vem do sobrenatural, ou é um monstro alienígena que as pessoas acreditam que é um demônio. Isso. Eu vou dar um exemplo. O It, aquilo é um monstro. Exato. Ninguém sabe se aquilo é um alien, se aquilo é um demônio, mas é um monstro. É uma coisa física que a pessoa pega uma barra de ferro e bate. Exato. No caso do It, só pra gente fazer um parênteses, o Pennywise é uma forma de apresentação do Daquela monstro. criatura. Ou seja, o It, o monstro do Stephen King daquela história, não é o palhaço. Não. O palhaço é só uma das maneiras que o monstro resolve usar pra aparecer. Exato. Porque, não sei se ficou tão claro no filme, mas no livro é bastante claro, aquele monstro, a coisa, o It, ele se alimenta de medo. Então Exato. ele precisa que as pessoas sintam medo Pra pra ele saciar melhor a carne, porque ele come as pessoas propriamente dito. Isso. Quanto mais medo as pessoas têm, mais temperada a carne fica. Exato. Então- Basicamente é o seguinte, você vai ter muito medo, vai liberar adrenalina pra caralho no organismo, ele vai gostar mais daquilo. Exato. E o Stephen King tem bastante coisa com Alien, né? Por exemplo, você tem os Tommyknockers, o Dreamcatcher lá, como chama, Apanhador de Sonhos. Você tem bastante coisas do Stephen King que tem a ver com monstro, né? Os sonâmbulos. Exato. Assim, são coisas que são monstros, né? Exato. E você tem filme de lobisomem que o Stephen King fez e tal. Então, assim, são filmes que tem uma criatura que não é humana, mas é física, a ameaça é física. O último que eu assisti com monstros foi, que eu até comentei agora com você, aqui nos bastidores, foi o Um Lugar Silencioso. Que é um filmaço. mano, Filmaço. Assistam, porque, mano, talvez em termos de filme, é que assim, foi foda, mas assim, em termos de filme, foi o melhor filme que eu assisti ano passado. Não, é um filmaço. O Lugar Silencioso é um filme de monstro. E é um filme de Né? monstro. São aliens, obviamente que assim, não dá pra entender, eles no filme eles deixam uma coisa bem mal Suave. explicada assim, né? Isso. Da onde veio, pra onde vai, mais ou Não menos importa. tipo os filmes do Stephen King, né? Tipo, não importa. Mas no final é uma criatura que tá ali e vai te dar problema e Ou você vai ter que correr. São algumas criaturas, né? No caso do coisa, mas não importa se é uma, se é várias. Não, mas são criaturas. Criaturas. Né? Exato. E dentro do terror de monstro, você tem o terror de monstro na Terra e você tem o terror de monstro no espaço. Por exemplo, o Alien. Alien,
Pelo menos o primeiro E Alien. o segundo, né? O primeiro e o segundo, que O são segundo- mais horror, né? O segundo é com o Cameron, né? O segundo, pra mim, ele já não é um filme de horror. Ele Eu já acho- é quase um filme de ação. Eu acho o segundo até mais terror do que o primeiro. Porque o primeiro é mais psicológico e mostra menos. Isso. Né? E tem esse lance, o filme de monstro, ele é mais explícito, né? E às vezes, até tem filmes que são muito bons, até você descobrir que ele é um filme de monstro. Né? Exato. E aí fica ruim. Eu vou dar um exemplo. Você acabou de comentar do Stephen King, é o Apanhador de Sonhos. Padrão de Sonhos, por exemplo, é um filme que vai muito bem, até Aí a hora você vê que aquilo é um mostra o porra monstro, você fala que perde merda. um pouco. Tem uma série muito que o João gosta muito, que chama Olhos Famintos. Que é um filme que vai muito bem, E depois- até você descobrir que é um filme de monstro. Exato. E aí, pra mim, por dá exemplo, uma frustrada. dá uma quebrada. Não que eu não goste de filme de monstro. É que o filme de monstro, ele tem que ser muito bem feito, porque é aquele lance que o Hitchcock fala, né? Se você mostra, cara, você perdeu 80% do negócio. E você vai ter filmes de monstros ali meio diferentes, tipo Cloverfield, né? Que é tipo a visão do monstro. Filmaço. Cloverfield, filmaço. Que vai Tem ser a aquele visão de- vai ser a visão do monstro, que é uma forma de você mostrar o monstro desde o começo e ao mesmo tempo não mostrar o monstro e, sendo muito sincero, funciona em pouquíssimos casos. Pouquíssimos É um casos. filme muito Difícil difícil, de de fazer e tipo de dezenas de nomes que pode vir à nossa cabeça, o único que vem na minha e fala esse filme foi bom foi o Cloverfield. Tá ligado? Eu tenho um aqui pra indicar pra todo mundo, que é um filme coreano, chama O Hospedeiro, que é um filme de monstro fudido, muito bom, muito bom. Mas assim, realmente eu concordo, filme de monstro não é fácil, talvez seja o meu gênero menos favorito dentro do horror, porque a tendência de estar cagado é muito grande, muito né? grande. Quando você mostra o monstrão e tal. Em filme de monstro, a gente pode falar até de um diretor que, na minha opinião, não é um diretor de terror. Que é o Shyamalan. Xalalama. É isso aí. Sinais, pra mim, é um filme de terror de monstro. Isso, porque é alien, né? É um alien que vem pra Terra pra matar a galera. E, tirando o meu irmão, Não conheço ninguém que gostou. conheço ninguém que gosta daquela bosta. E eu gosto desse diretor aí, mas esse filme aí, ele judia, cara. Ele judia. Bom, e a gente tem, como a gente falou, dentro do gênero de terror de monstro, a gente tem os subgêneros de filme de vampiro, Isso. que tem tanto filmes de vampiros que são mais horror, mais assim, com aquele ritmo de te dar medo. Isso. E aí a gente tem aí o Drácula de Bram Stoker, o Entrevista com o Vampiro. Isso. E você tem aqueles filmes de vampiro que são mais ação e mais problema. Que daí você tem, por exemplo, A Hora do Espanto, você tem o Drink no Inferno. Exato. Você tem filmes que são de vampiros, você tem, mas são mais ação. O problema se torna mais correria do que aquele medo Exato. do vampiro de ser um cara atormentado pela eternidade. Eu diria que Drink no Inferno, por exemplo, ele beira o trash, né? Ele beira o trash, exatamente. Mas a gente tem, por exemplo, aquele Vampiros do John Carpenter, que é um Sim. filme de vampiro, que não é trash como é o Drink no Inferno, mas o vampiro ali, ele é mais ou menos tipo Garotos Perdidos, Como tipo Garotos Hora Perdidos. do Espanto. Tira a Hora do Espanto. Aquele que é baseado na HQ 30 Dias de Noite. 30 dias de noite, exato. Que assim, não é galhofa, por mais que o vampirão, você não fica ali. Quando você assiste 30 dias de noite, por exemplo, você não fica pensando, nossa, esse cara deve ser uma criatura atormentada, hein? Não. A vida inteira. Não, Não você- existe um horror pessoal. Cê- Um vampiro é simplesmente um monstro a ser caçado Exato. ou evitado. Você pensa assim quando você assiste Drácula de Bram Stoker, quando você assiste o Nosferatu, quando você assiste o Entrevista com o Entrevista com o Vampiro. Aí você vai pensar no lado do vampiro ser um problema, ser uma criatura atormentada. Olha, talvez o vampiro esteja me matando e ele nem goste de me matar. Exato. Agora, quando você assiste Vampiros do John Carpenter, quando você assiste vampiro é simplesmente o 30 Dias de Noite, quando você assiste Garotos Perdidos, Hora do Espanto, o vampiro, foda-se o vampiro, tá ligado? Você tem que correr do vampiro. é quase um zumbi. É isso aí, é quase um filme de zumbi, exatamente. É quase um filme de zumbi. E você tem os filmes de lobisomem. Aí a gente tem aí filmes muito bons de lobisomem, né? Como, por exemplo, o próprio Lobisomem. Esse novo do Benício Del Toro é legal, que é o remake lá daquele da Universal, que é bacana. Você tem o Lobo,
O Lobo. Jack Nicholson, que é um muito bom. filmaço de lobisomem. Ele seria o Entrevista do Vampiro dos lobisomens. Dos lobisomens, talvez, é o isso aí. né? É isso aí. Aí você tem o Grito de Horror, que é um filmaço de lobisomem também. Você tem... Bom, cara, E tem aí você- Lobos, que também aí já é um pouco mais ação do que Aí você entra com o Lobo. Aí você entra com, tipo, lobisomens americanos em vários lugares. Aí você do tem mundo. o Lobisomem Americano em Paris, que é a continuação primeiro. O Lobisomem Americano em Londres, que é o primeiro. É, depois é o Lobisomem Americano em Paris, que é a continuação. Aí você tem um monstro, né? O Lobisomem ali também. Você tem um filme mais parecido com a parte interna, que seria o Lobisomem do Benício Del Toro e o remake lá do Monstro da Universal, o Lobo do Jack Nicholson, e você tem o Lobisomem que é só um monstro Como que corre atrás de monstrão. você, que é esses aí do Lobisomem Americano em Londres, Lobisomem Americano em Paris, o Grito de Horror que tá mais ou menos no Apesar meio de do ser caminho. um filme basicamente onde a temática é lobisomem, eu não colocaria aquele filme francês com o menino que fez o Corvo, como é que chama? Mark da Casca. Mark da Casa. Você tá falando do Pacto dos Lobos. Pacto dos Lobos. Ele tem um quê de horror, porque ele tem aquele lance da vila, você não sabe o que tá matando as pessoas e tal, mas é que depois ele vai pra uma ação mais, né? A Isso. caça ao lobisomem se torna um filme mais de ação, de Isso, aventura e tal. isso. Mas é um filmaço, eu adoro gosto, esse filme, cara. eu gosto adoro também. esse filme. E ele tem uma estética bacana, a câmera lenta, pá, aquele... sobretudo erguido. Puta, eu gosto desse filme. Pacto dos Lobos é um filme de lobisomem bem legal. Então, voltando no assunto do M. Night Shyamalan, Shyamalan. e temos A Vila. A Vila. Que é um terror de monstro. Que é um filme de que é um monstro. terror de monstro. Mas que ele fica... E que te chama pra ideia que você vai trombar um lobisomem ou algo do gênero, E depois não é nada. e depois não é porra nenhuma. E depois não tem nem monstro. E depois é só A gente pode dizer que A Vila é um filme de terror de monstro e que não tem monstro. De tão ruim que é. Eu acho que a gente pode falar também um pouco do filme de terror no espaço. Que eu não sei se seria um gênero, mas a gente tem filme slasher, a gente tem filme de monstro, a gente tem até filme de sobrenatural no espaço. Cara, a gente tem sobrenatural no espaço, a gente tem slasher no espaço. Jason X. Jason X aí, ó. Jason X. Jason passa tudo. Jason é slasher, é espaço, é monstro, É sobrenatural. Sexta-feira Mas Jason 13 é é demais, Jason, cara. velho. Jason é tipo, o cara falou, velho, eu vou fazer um monstro pra fazer em todos os gêneros de terror possível. É quase que eles estão fazendo com a Annabelle hoje em dia. É isso aí. Daqui a pouco a boneca tá no espaço. Tá no espaço. Annabelle na estação espacial. É isso aí. O que mais? Aí, dentro dessa questão de monstro, de espaço, a gente tem filmes de alienígenas que são mais horror, né? A gente tem alienígenas, por exemplo, que vem pegar a galera, que leva pra fazer aquele impactos... Contatos imediatos. Contatos terceiro grau. imediatos de Terceiro terceiro grau. Tem esse lance da abdução, que tem um horror psicológico, científico e tal. Você tem um filme de Alien, tipo Alien, Isso. que é um monstrão correndo Isso. atrás de você. E aí você tem a série do Riddick, por exemplo. Principalmente o primeiro filme, O primeiro filme do Riddick. que é muito bom, mais horrorzão, assim. que é mais né? legal. É o melhor filme dele pra mim. Que é mais ou menos no tipo do Lugar Silencioso. Isso. Só que lá, em vez de som, é a luz. Né? Isso, exatamente. Que é no espaço e tal. E você tem filmes que tentam ser mais sobrenaturais e tal, que daí conseguem ser bem ruim. Como chama aquele filme? Apollo 11. Apollo 11. Mano, é Deus muito do ruim céu. aquele filme. Das cara. pedrinhas. Isso, Nossa, mano, que Jesus filme ruim, Cristo, velho. cara. Que filme ruim, cara. Ele te lembrou muito filme ruim hoje, mano. Muito filme ruim. Mas, por exemplo, tem filme de espaço que eu gosto de horror, que é, por exemplo, O Enigma do Horizonte. Eu também gosto. Que é um filme legal, é um filme B, mas é um filme bacana, é um Mas filme que é- te dá mas é muito medo, bom, cara, é um mas filme é que te muito dá bom. medo, te dá suspense e tal. Eu acho que a gente pode partir agora pro trechão, né, velho? Então agora a gente pode acabar esse podcast falando, talvez, do mais divertido dos modelos Na de minha terror, opinião, o melhor pra se assistir, né, cara? que é o terror trash. E aonde 90% dos caras que hoje você fala que manda em Hollywood começar. É isso aí, vamos pegar Peter Jackson. como exemplo o Peter Jackson, por exemplo, que era um mestre do trash e hoje manda James nessa porra Cameron, toda. velho. James Cameron, tá lá também. Todos eles, velho, todos começaram com o trechão. E o filme trash, ele é bastante difícil, pra mim principalmente, né? Que gosto de filme ruim. É difícil de encaixar, assim, o que é trash
e o que não é trash, né? Qual a barreira entre o trash e um filme que é só um filme B ou um filme ruim, que às vezes é bom? Não tem barreira. Não tem, né, cara? Porque assim, você vai desde filmes muito trash, tipo Trash Náusea Total do Peter Jackson. É um filme trash, muito trash. Você vai pra, tipo, Camisinhas Assassinas, que, se eu não me engano, o ator do filme é um ator pornô. Tomates Assassinos. Tomates Assassinos, onde você vê as rodinhas embaixo dos tomates quando eles estão descendo a rua. Palhaços Assassinos. Palhaços Assassinos, que é aqueles das pipocas, não são? Que Aquelas metralhadoras de que são os palhaços alienígenas. Alienígenas. Você vai desde trashes muito trashes, até trashes que foram menos trash, extremamente bem produzidos. Ou nem tão bem produzido, mas teve uma aura menos trash. Como, por exemplo, o próprio Bolha Assassina, que Bolha é um filme Assassina. trash. A coisa é um filme trash. Eu diria talvez aquele Fome Animal. Fome Animal aí já é bem trash. É bem trash. Mas é um bem trash com mais grana. Tem um pouquinho mais de dinheiro. Não é que pouco mais de o Trash dinheiro. Náusea Total, por exemplo, o Fome Animal e o Trash Náusea Total são dois filmes trashes do mesmo diretor. Os dois são dirigidos pelo Peter Jackson. Isso. A diferença é que o Trash Náusea Total ele fez na escola. Ele fez com os amigos do bairro. Exatamente. E era assim, ele não tinha nada. Então, assim, aquilo que ele fez era tudo que ele tinha pra fazer. O Fome Animal, ele já tinha um pouco de dinheiro pra fazer e ele fez um trash, mas com dinheiro pra se fazer um trash. Então, eu vou dar outro exemplo, então, de um trash que saiu com a ideia de não ser um trash, mas, na verdade, é um trash e tem dinheiro. James Cameron, Piranhas Assassinas. Piranhas Assassinas, por exemplo, hoje é trash, mas quando foi feito, eu acho que a ideia dele não era pra ser trash, não. Não tinha intenção. Exato. Piranhas Assassinas. E os filmes trashes hoje em dia, por exemplo, os filmes do Chuck, da noiva do Chuck e o filho do Chuck, principalmente esses dois, que é o 4 e o 5. Aí é só comédia, né? Não, é só trash, comédia, cara. Não é trash, aí não. É tipo Mão Assassina. É trash, que foi talvez uma tentativa lá no final, começo dos anos 2000, tentou, né, fazer aquele filme, como chamava aquele, Evolução. Teve alguns filmes ali que eles tentaram, aquele das aranhas gigante, que tentaram exagerar com, vamos retomar o trash agora, tentar passar isso no cinema, né? Isso. Mas não foi pra frente, né, cara? Não, cara, porque trash é pra quem gosta. E hoje em dia também não se tem muita coisa trash nova, tem, cara? Cara, eu acredito que deva ter. É que a gente tá meio por fora, eu acho. Mas deve ter, cara. Deve ter o novo trash, né? Não, cara, porque trash é vida, né, velho? Quem começa no trash, né, isso velho? aí. Porque você não tem muito compromisso, né, cara? Você pode ter furo de roteiro, que dane-se. Pode aparecer a rodinha embaixo dos tomates, porque Tá é de trash, boa, velho. É trash. Tá de boa. É trash. O que eu acho é o seguinte, hoje, essas gerações mais novas e tal, pode ser que assim, esse rei na barriga que essa galera tem, de achar que são foda, de achar que São especiais, como diz o João, especiais. como diz o João, achar que todo mundo quer achar que ele é especial. Exato. Essa galera quer achar muito que é especial. Eles não querem fazer o trash pra ser descoberto, pra um dia chegar a fazer Senhor dos Anéis. Eles começam achando que vão fazer Senhor dos Anéis. Então às vezes saem uns trash que não era pra ser trash. O cara queria que fosse Senhor dos Anéis, mas aquela merda é trash. Eu conheço vários, assim, vários. Mas aí você pega... De medieval, por exemplo, tem vários que aquilo lá servia como trash. Você tem uma... sim, desculpa. Tem um trash famosaço atual. Sharknado é trash. Sharknado é trash, eu acho que esse é o cara exemplo. quis ser trash. Ele quis ser trash, ele fez mano, pra ser aquele jeito. e Porque tem- já começa... Né, tem uma piadinha que eu acho que até mandei algum tempo atrás pra vocês no grupo aí da galera, dizendo assim, se você tá tendo dificuldades e acha que a sua ideia... Você quer apresentar a sua ideia pra alguém e você acha que você não devia, ou você tá com medo de fazer isso, lembre-se que em algum momento, em alguma reunião, alguém teve a coragem de fazer a seguinte proposição: e se a gente fizesse um filme de um tornado cheio de tubarão dentro? Então, assim, nada que você vai apresentar Pode ser pior que isso. vai ser mais difícil de falar e defender do que isso aqui, saca? E esse cara fez. E fez vários filmes. E fez vários filmes. Então, assim, eu acho que o Sharknado seria o exemplo do trash, que é trash, nasceu pra ser trash. Eu vou dar um exemplo de um trash que é da nossa época, rola um saudosismo, nasceu pra ser foda, nasceu pra ajudar a revitalizar o trash, e o filme é uma bosta. Marte Ataca. Eu acredito que o Marte Ataca foi isso, né? E o trash, talvez pegando isso aí, a gente tá tentando achar uma lógica, talvez o trash, ele tem que ter a comédia, né? Ele tem que ter a palhaçada Mas no meio do Marte caminho. Ataque teve isso tudo. A diferença é que, mano, trash tem que ser ruim.
Tem que ser bom sendo ruim. Né? Tem que ser bom sendo ruim. O alien tem que ser zoado, a maquiagem tem que ser zoada, o sangue tem que ser exagerado e mal feito. É isso aí. Tem que ter personagens super caricatos, Tem né? que ter personagem caricato. Cara, a gente fez o seriado do Ash. Que tá aí. Borderliner do trash. O seriado, ele apela pro trash. Exato. Porque assim, enquanto os filmes se tornaram cult, porque eles pegaram uma galera muito boa, com umas ideias muito legais, que revolucionaram a forma de se fazer o terror da época, e se tornou cult, se não tivesse se tornado cult, aquilo seria trash. Vamos combinar assim, de novo, né, João? Ó, só estamos falando de Evil Dead sem você aqui, mas a gente promete ficar no escopo reduzido. O terceiro Evil Dead, que é o Arm of Darkness, é bem trashão. É só trashão. O 1 e o 2, ele tem comédia, mas ele é mais para um filme de terror com comédia. Exato. Né? Talvez um humor negro, um terror, é isso aí. Exato. Agora o 3 não, velho. O 3 é tipo... O cara tem um caveira que tá dentro em cima do cavalo e luta de espada com o Ash, tá ligado? Então, não dá pra ser muito mais trash que isso. Se você analisar bem... João, vai ser um escopo reduzido, tá? O terror do Sam Raimi é um terror na linha do trash. Que beira o trash, viu, João? Depois você se defende quando você estiver Tá. aqui. Ele beira o trash. E eu não estou falando isso como um demérito. Como um demérito. Muito pelo contrário. Eu acho que o cara conseguir manter até hoje, com recurso, com qualidade de filme, com qualidade de roteiro, com qualidade de direção, um filme na linha do trash... É muito difícil, velho. O cara precisa ser bom no que faz. Tá certo, eu concordo com você, cara. E trash é um gênero difícil, é um gênero que eu assisti muito quando era mais novo, porque mais novo a gente não tinha essa referência do que era trash ou terror, né? A gente achava que era um filme de terror, tudo assistia, era terror. Achava meio estranho, né? Às vezes, era terror. Mas tudo era terror. E hoje, eu, por exemplo, na minha prateleira aqui de filme, eu tenho uma seçãozinha de trash. E eu tenho o Trash Nausa Total, eu tenho o Filme Animal, eu tenho a Bolha Assassina, eu tenho a Coisa, a Mão Assassina e alguns outros. Gente, se alguém tiver a Camisinha Assassina, manda o link onde ela acha, porque esse filme é muito bom. E eu nunca mais. Eu acho que eu nunca mais vi, velho. Tá certo. Eu só achei ele em VHS uma vez na minha vida. Eu gostaria de falar sobre Stephen King mais, mas eu acho que... Cabe um podcast. A gente vai falar num episódio sobre Stephen King, mas os filmes de Stephen King, você tem slasher, você tem filme de monstro, você tem alien, você tem sobrenatural. Dentro do Stephen King, você tem até, dentro do Stephen King você tem até drama. Tem até filmes que não são de terror, exatamente. Exato. Por exemplo, tem drama, A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre, Grito de Liberdade, O Sonho de Liberdade. Tem muita coisa. O cara escreve muita coisa. E muita coisa boa. E também tem coisa lixo. Então a gente vai deixar o Stephen King de lado também. E ó, a gente não falou de muita coisa aqui, né? Tem muita coisa de terror aqui que talvez não se encaixe em nenhum desses mundos. Exato. Aí. A gente tem, por exemplo, os filmes baseados em livros do Clive Barker, que é, por exemplo, O Mestre das Ilusões, o Hellraiser, são coisas que é difícil até de encaixar. Será que é monstro? Será que é sobrenatural? É um pouco de cada, O bacana do terror é que ele anda muito entre os gêneros. Exatamente. Né? Você vai ter, por exemplo, o próprio Jason, ele começa como um filme slasher, de repente ele passa por um filme slasher que tem um pouco de sobrenatural. Exatamente. O Fred Krueger, ele é um filme que já começa num sobrenatural slasher. Exato. O Hellraiser, ele é um filme slasher. Basicamente, o filme slasher. Mas é super. Mas tem magia. Super sobrenatural. É um demônio. Aquilo é um demônio. Numa realidade paralela. Existe, mano, o filme do Hellraiser no espaço. É isso aí. E aí você tem, por exemplo, a gente não falou de terror de cabana, que daí pode ser slasher, pode ser sobrenatural, pode ser de zumbi, pode ser cabana, porque pode ser uma doença. Cabana, na verdade é o seguinte. Voltando ao tema que originou o nosso podcast, que é RPG, uma coisa que todo livro de RPG, naquela parte onde ele fala assim, ó, preparando a sua aventura, ajudando você a construir uma aventura de terror, ele fala isolamento. Isolamento é um tema importante para o terror, a menos que você queira fazer um terror apocalíptico, tipo, o mundo inteiro tá com treta.
Então isolamento é um bagulho legal. E cabanas no meio do mato são ótimos lugares pra se isolar pessoas. Exatamente. Então, assim, E dentro desse... tudo cabe numa cabana. Exato, e dentro desse gênero você tem coisas sobrenaturais, como por exemplo os Evil Dead. Evil você Dead. tem coisas como a Cabana do Inferno, por exemplo, do Eli Roth, que é doença, que é tipo uma febre que tá passando pelas pessoas. Você tem coisas na cabana que é um monstro ou um assassino que quer matar as pessoas. Exato. E etc. E cabe tudo. E em respeito ao João, a gente vai deixar o Evil Dead e coisas de cabana de ladinho. De lado. Porque com certeza o João vai querer falar de Evil sobre Dead, isso. então a gente vai Deixar de lado. deixar pra falar isso, assim como a gente vai falar de Stephen King numa outra oportunidade. Exato. A gente vai deixar a cabana também do ladinho. Eu vou fazer mais uma ressalva aqui, que é a seguinte. Terror deve ser o gênero mais produzido de Hollywood. Talvez Mais seja. filme sai e que menos filme bom sai. É verdade. Tem muita coisa ruim no terror, mano. Nas últimas vezes, pensando principalmente em grande público, a galera tem tentado fazer filmes de horror ou de terror que sejam bons, né? Então você pega, por exemplo, esse aí, O Lugar Silencioso que você falou, que é um filme legal, que é filme de cinema, tal. Você tem o Cloverfield, que é filme de cinema, que é um filme legal. Você tem um outro chamado Rua Cloverfield 10, eu não sei se você assistiu. Ainda não que é assisti. aquele que a Que mina é fica no subterrâneo, né? presa no subterrâneo, que é legal. Você tem O Homem das Sombras, que é um filme de terror meio slasher, que é bacana, que são filmes, ou seja, a galera tá tentando ir pra esse Mesmo- gênero hoje com qualidade. É, mesmo o primeiro Annabelle e o primeiro... Invocação do Mal? Invocação do Mal. Eles são bons São filmes. bons, são bons filmes, cara, são bons filmes. São filmes que... mas é isso aí, o que eles não podem fazer é apelar. Por exemplo, o último Invocação do Mal, aí já vai pra um monstro, né, cara? Aí já Aí- começa um monstro, já começa a deixar de ser um filme de espírito pra ser um filme... Foi o que o Hitchcock falou, não pode mostrar. Você começa a mostrar, você tem que ser muito bom pra mostrar. né? Exato. E aí essa galera, por exemplo, tem aquele Insidious, como que chama? Sobrenatural, eu acho que é o nome da... Pô, o primeiro é legal, depois começa a mostrar muito, e aí perde a mão. Mas por que eu acho que é o gênero que mais tem filme? Porque primeiro são filmes baratos, Exato. né? Segundo, são filmes que apelam pra todo mundo. Vai desde criança a velho pra ver. Toda criança quer ver um filme de terror porque vai ver um peitinho. Se bem que hoje com Xvideos, velho... É, mais fácil, não precisava. Não precisava Não do é que nem terror. nessa época que você fala, pô, vou pegar um Fred Krueger porque esse pá tem uma mina tomando banho. Exato, Hoje sempre não rola um tem peitinho. mais isso. Hoje Não a gente tem, vai na velho. internet, as crianças têm tudo. Tem na novela também. Tem na novela. Não precisa nem esperar no coisa. Bom, Cirão, eu acho que a gente falou bastante aí de filme de terror, a gente passou aí pelos grandes gêneros do terror. Obviamente ficou muita coisa de fora. Claro, sempre Tem fica. coisa pra falar. A gente errou em muita coisa? É óbvio. Eu acho Talvez que não. Eu acho que não. Mas é foda. Mas a gente não erra, cara. Quando a gente erra é propositalmente pra testar se as pessoas estão Estão prestando atenção. E a gente falou de alguns filmes, né? Coisas boas, coisas ruins. A gente vai, obviamente, tem assuntos aqui dentro que merecem episódios mais trabalhados, né? Claro. Com todo mundo aqui. O João ter a chance de defender aí o lado dele aí, falar que o Sam Raimi é fodão, falar que Evil Dead não é trash e coisas do tipo. A gente vai falar ainda de Sexta-feira 13, a gente ainda vai falar de Halloween, de coisas do tipo. Muitos desses filmes fizeram remakes, sejam remakes americanos porque os filmes eram antigos e hoje foram atualizados. No caso do Sexta-feira 13, do Fred Krueger, do Poltergeist, do Hora do Espanto, todos esses hoje já tem remake. Até o Evil Dead. Alguns presta, outros não. Exato. A gente tem os remakes que são quase que contemporâneos, que são no caso do cinema asiático, que o Ciro falou. A gente tem o Grito, o Chamado, Exato. que são filmes que... Saíram lá, fizeram sucesso, já fizeram E aí aqui, os americanos criaram uma porque versão... eles não gostam muito de ter que ver japonês atuando, por exemplo. Exato. A gente tem filmes que fazem a paródia desses filmes e que às vezes são bons. Por exemplo, o Pânico, o primeiro e o segundo Pânico são muito legais e são filmes que nasceram meio que para parodiar os slasher e Isso. acabaram sendo bons filmes de slasher, né? Isso. E quando eles perceberam que fazer a paródia do slasher, fazendo um filme de slasher não deu certo, eles fizeram tipo Todo Mundo em Pânico. É isso, que era a paródia da A paródia.
episódio. É isso aí. Bom, e só pra encerrar, Cirão, vamos deixar aqui uma dica de cada um aqui de que filme você acha que a pessoa tem que assistir, tirando esses medalhões aí que a gente conhece. Fala um filme de terror que você fala, pô, eu assisti esse filme de terror um dia, ou recentemente, e esse filme de terror vale a pena assistir. Eu não vou falar um, vou falar dois. Tá. Em gêneros diferentes. Um é Um Lugar Silencioso, que é novo, então eu vou aproveitar que é novo, que ainda tá na hype, e vou falar, galera, assista que, mano, fazia muito tempo que eu não assisti um filme de terror tão bom. O segundo que eu vou falar é, mano, se vocês não assistiram, porque não é um filme tão conhecido, assistam Trash Náusea Total, que é muito bom, cara. É ruim, mas é muito bom. Legal. Eu vou deixar então dois filmes. Eu ia deixar um, agora como você falou dois, eu vou deixar dois também. Então eu vou falar o primeiro filme, que é um terror de espaço, de ficção científica, chamado Eclipse Mortal, que é o primeiro filme do Riddick, que é com Vin Diesel, na época que o Vin Diesel ainda não era o Vin Diesel. Ele nem era famoso. Mas ele ainda era magro. Ele ainda é, mas é um filme muito legal, é um filme de horror, mais ou menos no esquema do Alien, né, ou do Aliens, que é o 2. Então quem tiver interesse aí de filme, quem gostar de filme de horror, de espaço, de ficção científica, assista o Eclipse Mortal. E o segundo filme eu vou deixar um slasher que eu acho que é um dos slashers mais legais que eu assisti ultimamente. Na verdade não é tão ultimamente, é que a gente já falou, né, que ultimamente pra gente é assim, depois de 95 é ultimamente, né? Eu diria que depois de 90 já é ultimamente pra mim, cara. É isso aí, mas eu vou deixar um filme chamado Alta Tensão, que é um slasher francês muito bom. Então ficam aí 4 dicas de filmes de terror que talvez não sejam... acho que o do Riddick e o Lugar Silencioso são mais fáceis, né, de achar. Isso. Agora, o Trash Náusea Total não é fácil de achar, mas se você procurar aí, você vai acabar encontrando. E esse Alta Tensão também não é um filme tão grande público aí, mas dá pra achar. E lembrando o seguinte, quando vocês assistirem Trash Náusea Total, se vocês assistirem, foi esse cara que fez Senhor dos Anéis. Então nunca duvidem de uma pessoa. É isso aí, tá vendo? Isso aí fica pra encerrar então a mensagem positiva e motivacional, né? Motivacional. Se você anda na sua vida fazendo muito Trash Náusea Total, não desista. Um dia você faz Senhor dos Anéis. Um dia cara. você pode ser o cara que faz Senhor dos Anéis. É isso e aí. é com esse pensamento que a gente encerra o one shot de hoje. It's getting dark and scary when the rain starts falling down. Who are making through the night? Who will live and who will die? I guess nobody knows. It was a night that you came home, so you don't go out alone when it's dark and unfilled. It was a night that you came home, so you don't go out alone. Lembrando, site, feed, YouTube, Twitter, Instagram. Se vocês não acharem nós em algum dessas redes sociais, Pelo amor porque de não Deus. tem. Tipo... Mas procura. por exemplo, se você não achar a gente no Instagram, é porque a gente não tem Instagram, mas no Facebook você vai achar. Procura Rio Crítico Podcast. que vai Procura dar lá. todos lá, velho. Procura. No YouTube a gente faz também. parte. Entra, briga, xinga, fala que nós esqueceu, fala que vocês não concordam, Fala que a gente errou. odeiem a gente, amem a gente. A gente é legal, a gente é legal. Não, odeia, velho. Quem não tem hater não faz sucesso. Lembrando que qualquer um desses filmes ficaria melhor com a Kéfera atuando, porque é muito bom. Um abraço, beijão, Kéfera. Valeu. Falou, Ciro, até mais. Até, tchau. A man, and he knows what he wants tonight. But Lucas is trailing him if he won't go without a fight. Won't know.
salvo aí, obviamente, que cada um de nós tem os seus gostos próprios, né? Mas é claro... Sam Raimi no caso do João. No caso do João se resume a Sam Raimi e a do Caixão, né? Basicamente. E como ele não tá aqui... Não, vamos dar a chance do João se responder. Responde aí, João. Se defende. Não quis. Bom, vocês viram, o João teve a chance de se defender.